decifrar esse momento. Passa um filme, né, disso que você falou, de 2008, de tudo que aconteceu. 2008, 20/8, dia 20 de agosto, terça-feira, e aquela noite do ano de 2008. Quantas semelhanças para Thiago Silva. Eu, enquanto ia para casa naquela ocasião, via muita gente chorando, cara. E naquela noite eu não consegui chorar. De tanta angústia, de tanto sofrimento por dentro, não caiu uma lágrima. 16 anos depois da perda do título da Libertadores, o reencontro com a torcida na competição sul-americana. Em campo, a faixa de capitão é só um detalhe da liderança que já impõe desde que voltou há um mês. Foi o que se viu quando o antigo dono da abraçadeira, Felipe Melo, entrou. Nada mais justo do que eu dar a abraçadeira para ele. Ele é o capitão do time. Eu não vim aqui roubar lugar de ninguém, muito menos capitania. Palavras que em campo viram orientação, reclamação, dura forte mesmo. Eu chego a ser chato, eu sei. Eu procuro estar sempre atento nos pequenos detalhes. Para aí sim extravasar pela primeira vez nesta noite. Quando o VAR decidiu pelo pênalti a favor do Fluminense, preferiu receber dos torcedores a notícia do gol de Arias. Faltou pouco para evitar o gol do Grêmio. Assim como aconteceu na última vez em que esteve em campo num jogo de Libertadores no Maracanã, Thiago Silva se vê diante de uma decisão por pênalti, em busca agora, claro, de um final diferente. Inclusive no mesmo gol. Eu olhava e falava, não é possível, mais uma vez. Na mesma baliza onde a LDU calou o Maracanã em 2008. Onde dessa vez Thiago Silva resolveu fazer uma cobrança. Durante toda a caminhada até a bola, um olhar sereno, concentrado. Chute certeiro. Na corrente, com os companheiros, resolveu se agarrar ao amuleto do título da Libertadores do ano passado. E quando John Kennedy saiu de perto, Thiago Silva ordenou, mesmo lugar. O parceiro de zaga Felipe Melo também se juntou. E aí foram aqueles 10 segundos, tão felizes quanto emocionantes para Thiago Silva. Vim aqui para desfrutar dos meus últimos anos com esse grupo que é vencedor. Eu quero ser vencedor com eles também. Muito boa tarde, gente boa. Classificação heróica do Fluminense, do Thiago Silva e também do Fábio, né? Pegou 2 pênaltis, daqui a pouco a reportagem completa para você. Hoje tem mais Libertadores, Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo, depois de renascer. Vamos fazer o seguinte, vamos saber mais do Botafogo em São Paulo. Vamos? Um bar cheio de botafoguenses não chamaria a atenção se essa fosse uma esquina carioca. Nunca imaginam que tem aqui o Reduto do Botafogo em São Paulo. Um alento para outro paulistano. O único da escola, o único da faculdade, o único do trabalho, o único do bairro, e sempre ficou aquela questão de você parecer ser único. E não, a gente tem muita torcida aqui em São Paulo. Para organizar todo mundo, há 8 anos o Carlos criou uma torcida, a Sampa Fogo. Já tinha uma torcida do Botafogo em São Paulo, já tinha um lugar para ver os jogos em grupo, faltava uma decoração especial. E aí no ano passado, a turma fez uma campanha para transformar o bar num lugar onde todos os alvinegros se sentem em casa. Um dia essa trilha foi parar na janela da vizinha corintiana Carla. E ela postou uma reclamação que viralizou. A impressão que eu tenho é que os torcedores estão dentro do meu apartamento. Tentei procurá-la, né? Depois marcaram o arroba, conversei com ela, falei, você precisa vir aqui. Ela não apenas aceitou o convite, acabou entrando para Sampa Fogo também. Hoje eu tô muito mais botafoguense do que corintiana.
E hoje vai estar com os novos amigos acompanhando a tensão dessa decisão contra o velho rival corintiano, o Palmeiras. Da Sampa Fogo para o Botafogo em Sampa, agora com o Edson Viana trazendo as informações do Fogão. Tudo bem, Edson? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Já estou no palco do jogão de logo mais entre Botafogo e Palmeiras. Vão ser 2.000 torcedores do Botafogo aqui no estádio. O time, como venceu o jogo de ida por 2-1, tem a vantagem do empate para chegar às quartas de final. Botafogo quer voltar a essa fase da competição que não acontece desde 2017, na última participação do time. O técnico Arthur Jorge teve um problema de última hora. O lateral esquerdo Marçal está com dores musculares, ele não foi relacionado, nem viajou aqui para São Paulo, ficou no Rio em tratamento. E a tendência para esse jogo de logo mais é que o Arthur Jorge repita a escalação que começou o jogo contra o Flamengo, a goleada por 4-1. Então vamos colocar o campinho na tela aí para a gente ver essa escalação. Ela tem John, Matheus Ponte, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino. E ali uma dúvida entre Almada e Tietê. E mais à frente o Igor Jesus, que vive uma grande fase, fez gols nos últimos 2 jogos do Botafogo. E aí o time vivendo toda essa expectativa aí da classificação. Escobar, eu volto com você. Valeu, Edson Viana, direto de São Paulo. E agora a noite de herói do goleiro Hugo na Copa Sul-Americana. Eu vim pra cá, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer história com essa camisa. Jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. O Bragantino devolveu 2-1 no Corinthians e a vaga foi decidida nos pênaltis. E é aí que entra o Hugo Souza. Revelado pelo Flamengo, surgiu como promessa. Falhou algumas vezes e foi crucificado pela própria torcida. Mas ontem, nas palavras dele, Hugo teve o jogo mais importante da vida. E eu estou escrevendo cada capítulo e Deus está fazendo de uma forma que nem eu esperava. Na última cobrança, se o Gustavinho marcasse, eliminaria o Corinthians. Hugo defendeu. O Rian teve a chance de pôr o Corinthians na frente, mas perdeu. De novo a classificação nos pés do Bragantino e mais uma vez Hugo defendeu a cobrança do Douglas Mendes. Gustavo Henrique fez para o Corinthians e aí a pressão foi para o lado do Bragantino. O Hugo pegou de novo. Defendeu o terceiro pênalti, agora do Guilherme Lopes. 5-4, o Corinthians classificado para as quartas, graças ao Hugo, né? Vamos falar mais de Botafogo daqui a pouco, porque hoje o jogo é importante demais. A gente bateu um papo com o Igor Jesus, que chegou há pouco tempo, está super à vontade no time. Tem o Flamengo também, notícias ao vivo de La Paz e lembranças da dificuldade que é jogar com o Bolívar lá na altitude. Sorteados os confrontos das quartas de final e o caminho até a decisão da Copa do Brasil. Aqui os mandos de campo dos jogos de ida, tá? Vasco e Atlético Paranaense. Quem passar pega São Paulo ou Atlético Mineiro. Lá do outro lado, Bahia e Flamengo. E o vencedor pega Juventude ou Corinthians. Voltar a falar de Libertadores. Amanhã, Flamengo enfrenta o Bolívar em La Paz. No Maracanã, lembra, né? Flamengo venceu por 2-0. Agora tem que encarar a altitude e desfalques. Sobre isso, respira e conta pra gente sobre os desfalques aí, Richard Souza. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Daqui a pouco, às 3h30 da tarde, o Flamengo decola do Galeão aqui para Bolívia e vai ficar na cidade de Santa Cruz de la Sierra, justamente para tentar amenizar os efeitos da altitude de 3.600 metros aqui de La Paz. A delegação só vai chegar aqui 4 horas antes do horário da partida. A lista de desfalques aumentou de ontem para hoje. Arrascaeta teve lesão no adutor da coxa esquerda, confirmada. E hoje pela manhã, o Flamengo informou que o Wesley, lateral direito, que quase foi para o Atalanta da Itália, tem uma lesão na coxa direita e também está fora. São 7 os desfalques. Boa notícia, Flamengo acertou o retorno do atacante Michael. Ele assina por 4 temporadas, mas para jogar a Libertadores, o time tem que passar pelo Bolívar. E isso aqui não é muito simples. E não é de hoje. Olha só a reportagem. Estádio Hernando Siles.
o terror dos visitantes. Eu lembro que quando cheguei em La Paz, assim que eu desci do avião, puxar o ar já era uma coisa pesada, sabe? Uma respiração pesada. 3.640 metros é a altitude da capital boliviana. Qualquer jogador que viaja para lá, seja de qual geração for, precisa dos pulmões trabalhando mais do que o normal. Edson viveu essa experiência em 1983 contra o Bolívar, na primeira vez do Flamengo em La Paz. O Flamengo vai tentar buscar a sua recuperação nessa Taça Libertadores da América em 1983. Naquela noite, o ex-ponta esquerda não estava mal acompanhado, não. Baltazar briga pela bola, chega Zico, tocou na frente para Edson, tenta escapar, chega bem Navarro para fazer o corte. Além de Zico, Raul e Leandro faziam parte daquele time, Moser também, Adílio estava no jogo, lá em La Paz. Todos pertenciam a uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo, que inclusive foi campeã da Libertadores 2 anos antes, em 1981. Mesmo assim, Edson e essa seleção não conseguiram vencer na capital boliviana. Sabia que eu ia enfrentar, em termos de altitude, dificuldade, em termos de performance no jogo, né, performance física, mas eu não sabia que era tanta. O Flamengo sofreu 2 gols pelo alto. É só jogar na área que o Flamengo não acha nada. E um de fora da área. Edson marcou o único gol rubro-negro na derrota por 3-1. Nas outras 2 visitas ao Hernando Siles, o Flamengo foi derrotado novamente. Em 2014, 1-0 na fase de grupos. E neste ano, na mesma fase, 2-1 para o time boliviano. Por causa da vantagem conquistada no jogo de ida, amanhã dá até para perder de novo, mas só por um gol de diferença, para evitar os pênaltis e se garantir nas quartas de final. Hoje, Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo, depois de renascer, Fogão que está embalado por um cara que chegou há pouco tempo. A estreia foi há pouco mais de um mês. Só 10 partidas pelo Botafogo até aqui. Tempo suficiente para o Igor Jesus já se ver cercado de carinho. Isso mostra que o meu trabalho vem sendo bem feito. Foram 3 gols nos últimos 5 jogos. Sendo um na vitória contra o Palmeiras, na Libertadores. Numa finalização improvável! Só que antes mesmo de começar essa fase artilheira, Igor decidiu que não queria uma comemoração qualquer para os gols dele. O atacante é fã do Goku, personagem do desenho japonês Dragon Ball Z, produzido nos anos 80 e 90 e que tem fãs até hoje. A mulher estava sentada assim na cadeira, daí eu falei assim, mano, próximo gol que eu fazer, vou fazer igual o Goku. Daí eu fiquei na frente dela, falei assim, E saiu o Kamehameha depois do gol contra o Flamengo. Agora é uma marca registrada. Igor Jesus voltou ao Brasil depois de ficar 4 anos no Al Ahly, dos Emirados Árabes. E não é fácil você ver no futebol que é um pouco cadenciado como é na Arábia e tá podendo chegar a um futebol que a intensidade é muito alta. E também não é fácil chegar a um clube que já tem um centroavante, que é artilheiro e querido pela torcida. Quem chega, Tiquinho! Gol! Tiquinho Soares! O Tiquinho é um cara que tem muita qualidade, então eu queria ter uma referência. E ele é um cara que vem me ajudando muito, quero estar podendo ter uma história também dentro do clube como a dele. Tem sido comum ver Tiquinho Soares no banco, porque ele não está 100% fisicamente. Hoje à noite, Igor Jesus deve ser o centroavante titular contra o Palmeiras, na partida de volta, pelas oitavas da Libertadores. O Botafogo tem a vantagem do empate, já que venceu o jogo de ida por 2-1. Vai ter Kamehameha. Como é que é? Me ensina aí. Vai ter lá em São Paulo? Se Deus quiser, estou trabalhando para tudo acontecer da melhor forma. Jesus! Da alegria do Igor, para mais uma notícia chata sobre racismo na Libertadores, gente. No jogo entre Atlético Mineiro e São Lourenço, em Belo Horizonte, um torcedor do Galo aí foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida argentina. Antes do jogo, o Atlético fez um mosaico com uma mensagem muito oportuna, justamente contra o racismo.
Não é fácil. Já já o campeão segue na luta pelo bi. O Fluminense está nas quartas da Liberta. Trave também serve de apoio, anteparo ao corpo esgotado de um jogador de futebol. Após toda aquela euforia pela vitória, o André ficou ali um tempo, reflexivo, aliviado. A tradução do estado de espírito do tricolor carioca após uma noite emocionante, para dizer o mínimo. De intensidade máxima por 98 minutos e mais os pênaltis. De muitas reviravoltas. O futebol é maravilhoso, não precisava passar por esse tipo de momento, mas acontece, né? Acho que o Fábio foi muito feliz e os meus companheiros também. Após sair na frente no primeiro jogo do confronto em Curitiba, o Fluminense viu o Grêmio virar o placar para 2-1, o que garantiu uma vantagem para os gaúchos no jogo de volta no Maracanã. Ao todo, 46.757 torcedores estiveram no Maracanã. Os cariocas calibraram um grito de gol quando John Arias teve a primeira chance. E soltaram a voz 5 minutos depois, quando o Thiago Silva decolou para fazer 1-0. O monstro, o gigante, o craque tricolor subiu mais que a marcação do Grêmio. A experiência ensina que a comemoração podia esperar. Afinal, o Fluminense ainda precisava de pelo menos mais um gol. Não é falar, ô, Thiago Silva, não é isso, é porque eu já vivi muito. Então, nesse nível de competição, o detalhe ele faz a diferença. O caminho até o segundo gol foi aberto pelo Cauã Elias. Ele ganhou a disputa e o John Arias arrancou. Mais de 50 metros até parar no braço do Marquezinho. Só que o Dodge também pôs o braço na bola. O VAR avisou e a torcida carioca orou pela intervenção de São João Paulo II para convencer o árbitro. Após 5 minutos de análises, o uruguaio Andrés Matonte confirmou o pênalti para o Fluminense. John Arias fez 2-0 aos 28 minutos do primeiro tempo. Chute rasteiro no canto esquerdo do goleiro Marquezinho. Bola no fundo das redes, aumenta a vantagem tricolor para o time do Rio. E podia ter feito 3-0 aos 45. Logo no início do segundo tempo, o travessão impediu o terceiro do Fluminense. Foi nesse toque magistral do Ganso. Aquela bola do Ganso entra, cai o Maracanã, cai o Grêmio, cai todo mundo. Porque é 3-0 com um golaço daquele, você sabe o que isso significa num jogo na volta de um segundo tempo. Só que a partir daí o Grêmio finalmente resolveu atacar. O Gustavo Nunes deu trabalho ao Fábio logo que entrou em campo. Foram 20 minutos de domínio dos gaúchos, com direito a gol anulado pelo VAR porque o Gemerson estava impedido nesse cruzamento, e gol confirmado para o Gustavo Nunes, após o cruzamento do Monsalve desviar no Felipe Melo e no Fábio. 2-1 Fluminense. A zaga do Fluminense não acompanhou e o Gustavo Nunes mandou de pé direito, fundo das redes, diminuindo a desvantagem para o time do Grêmio. Os donos da casa voltaram a pressionar o Grêmio e tiveram esse gol do John Kennedy anulado, porque o Thiago Silva estava impedido. Thiago Silva estava muito impedido na hora que a bola sobra para ele na grande área. Mas não evitaram a decisão por pênaltis. Paulo Henrique Ganso cobrou o primeiro e encontrou a trave mais uma vez. Reinaldo fez 1-0 para o Grêmio. Thiago Silva só deslocou o Marquezinho para empatar para o Fluminense. O Natan tentou a mesma estratégia e se deu mal. John Kennedy, Monsalve e Lima converteram as cobranças deles. Já o argentino Cristaldo parou nas mãos do Fábio. Pé direito, chutou, pegou o Fábio! Santas mãos, diriam os torcedores do Fluminense, sobre esse homem de fé e fôlego. Faltou até o ar, né? No cérebro, né? O oxigênio. Mas glorificar o Senhor é a melhor coisa. Eu só agradeci e passo um filme muito rápido, assim, de tudo que Deus permitiu que eu vivesse. E com essa cobrança, o John Arias garantiu a virada também na disputa de pênaltis. 4-2 para o Fluminense, classificado para as quartas de final da Libertadores. O atual campeão agora espera o adversário, que vai sair do confronto entre Atlético Mineiro e São Lourenço. E o Arias. Arias foi pra bola, pé direito, vai chutar e placou! O América
Eu sei que a torcida me respeita, que a torcida sempre está aí nos apoiando. Y en retribución, cada vez que yo entro a defender a camisa do clube, también entrego a vida, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por essa instituição. Após a entrevista, ele e o Mano ficaram sabendo que o Atlético Mineiro vai ser o próximo adversário na Libertadores. O Galo venceu o São Lourenço em Belo Horizonte por 1-0, gol do Batalha. Mas a ordem agora é pensar no Brasileirão, é sair da zona de rebaixamento. É acreditar nos pequenos milagres da bola. Eu só estou aqui hoje com quase 44 anos porque a glória é só dele e ele não divide a glória com ninguém. Jesus te ama e está te esperando. A bênção, Fábio de Deus. O teu povo te abraça. E antes das quartas da Liberta, que são só na segunda quinzena de setembro, né? Sábado os times vão se enfrentar pelo Brasileirão em Belo Horizonte. Refazendo o convite hoje, Botafogo e Palmeiras, ao vivo na Globo, depois de renascer. Boa tarde. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.